Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo de caso e hoje a pauta é avaliação de desempenho. Recebi o desafio de reformular a avaliação de desempenho de uma empresa. Eu quero mostrar todo o processo que eu percorri para chegar nesse resultado junto com vocês. Então, contextualizando um pouco, a empresa já tinha uma avaliação de desempenho formatada, ela rodava de forma manual, através de formulários impressos e arquivos em Excel. A automatização e informatização através de software dessa avaliação de desempenho vai ser uma próxima etapa que a gente vai concluir, vai gerar uma nova aula aqui para vocês. Então, eu estou falando aqui de um processo totalmente manual, tá? Que foi reformulado. Essa empresa já rodou a avaliação de desempenho no ano passado, através desses formulários anteriores que eu vou mostrar para vocês. Rodou ali dentro das expectativas, dentro do que eles se propuseram a fazer, e aí nesse ano eles queriam que eu avaliasse, para a gente avaliar se teria alguma possibilidade de melhora desse formato. Então, vou apresentar para vocês qual que era este formato. Acompanhem aqui comigo. Eles tinham três avaliações, tá? Então, a gente tem aqui da área técnica, comercial e financeira. Vou abrir a área técnica para vocês verem. Quando a gente olha essa avaliação aqui, num primeiro momento ela parece bem estruturada, né? Então, ela tem as principais funções e atividades, o espaço de autoavaliação aqui do colaborador, do líder, a nota de consenso, o peso, né, dessa competência sobre o todo para a gente calcular o resultado final e fazer a apuração do resultado dessa avaliação. A divisão das competências pelo CHA, né, famoso CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. E aqui no final tinha um total da avaliação após o consenso, algum espaço para anotações de pontos fortes e um espaço para construção do PDI aqui embaixo com a assinatura do colaborador e do líder, tá? Isso aqui, então, é da área técnica. A gente vai para o comercial. É a mesma estrutura, só que, claro, respeitando, tinha algumas diferenças, com algumas diferenças aqui, principalmente nas funções e atividades, também nas competências, respeitando aí a necessidade de cada área de atuação. E essa era, então, a do financeiro também, nesse mesmo formato, tá? Quando a gente olha assim no primeiro momento, você acha, é uma boa avaliação de desempenho, né? Não existe muita melhoria que possa ser aplicada. Vamos à análise deste formato, então, junto comigo. Vou mostrar para vocês a apresentação que eu fiz para a empresa sobre esse formulário que eles estavam aplicando. A primeira coisa que eu fiz foi uma comparação do modelo atual que eles aplicavam. Então, dentro do contexto, a gente tinha um modelo de avaliação para a área técnica, um para a área comercial e um para a área financeira. Só que dentro da área técnica existem posições de consultor júnior, pleno, sênior e existe um gerente. Dentro do comercial existe o consultor de vendas e existe o coordenador. Dentro do financeiro existe um analista e existe um gerente administrativo. Respeitando a área em que cada um atuava, todos eram avaliados pelo mesmo modelo. E quando a gente começava a comparar os modelos, né, então a gente tinha aqui que atividades que eram avaliadas nesse formato de avaliação anterior, tá? Aqui descrito, né, o comparativo. Nos conhecimentos que eram exigidos, nas habilidades, o que era exigido de cada um da área técnica, do comercial e das atitudes. Aqui é um bom modelo de avaliação de desempenho, melhor do que muitos que a gente vê por aí, que são, sei lá, 3, 4, 5 competências únicas que são avaliadas para todos os colaboradores da empresa, sem diferenciação de cargo, função e área, tá? Mas o que eu analisei aqui? A empresa possui hoje 10 cargos distintos e apenas 3 modelos de avaliação de desempenho. Então, atende apenas à dimensão de área, né? Então, se eu abro aqui por área, eu estou atendendo essa questão de diferenciar as áreas para que elas tenham avaliações distintas, mas ainda não chego na dimensão função, né? Onde eu preciso diferenciar a avaliação de um líder da avaliação de um colaborador.
Não há uma definição de competências única para todos que represente a cultura da empresa e que atenda à dimensão organizacional. Já vou falar mais. Quem assistiu aqui, isso é pré-requisito para essa aula, tá? Quem assistiu lá a minha aula de construção de uma avaliação de desempenho sabe que eu trabalho com 3 dimensões. Dimensão organizacional, que são as competências comuns a todos, dimensão área, que é aquilo que é comum a todos os integrantes daquela área, e dimensão função, que se refere bem à posição que ele está ocupando, tá? E eles não tinham isso. Se a gente olha nesse comparativo aqui, não existe algo que seja igual a todos, né? Até existe, mas não existe uma lógica nisso, ou um destaque nisso. Líderes e colaboradores sêniores são avaliados pelas mesmas competências de colaboradores júniores, que resultado que isso acaba gerando? A gente acaba sendo brando na avaliação desses perfis mais sêniores e acaba exigindo demais dos perfis mais júniores, que muitas vezes não têm aquelas competências que estão ali listadas. Então, se a gente for olhar, por exemplo, na área técnica aqui, tá? Eu estou exigindo que um consultor júnior ele já tenha planejamento e tomada de decisão, que são aqui, ó, 2 competências, 2 habilidades que eles avaliavam a equipe anteriormente. Será que mesmo um consultor júnior já tem maturidade, enfim, condições de ser avaliado por planejamento e tomada de decisão? Será que eu não estou sendo muito rigoroso ou exigindo algo que não faz sentido para essa posição? E aí, onde é que eu encontro aqui as habilidades de gestão que são importantes para um gestor dessa área? Então, é o que eu falei, estou sendo brando demais com os perfis sêniores e rigoroso demais com os perfis júniores, e isso é um cuidado que a gente precisa ter na avaliação, porque esse, inclusive, era um retorno que se tinha, né? Que no momento da avaliação, muitas das coisas que estavam ali não faziam sentido para a posição em que eles estavam, e isso acaba descredibilizando o processo de avaliação. Tá? O ideal é que as metas sejam separadas das atividades. Eu vou depois vou retomar com vocês no formulário. Eles tinham um espaço lá que falava das metas do colaborador, e isso era parte da avaliação de desempenho, tá? E necessário um documento formal para o registro das ações de PDI e acompanhamento. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui era uma avaliação real que aconteceu, tá? É o Xerox, né? Então, tá aqui, rolou de forma manual a avaliação, aqui os resultados dela, e, enfim, tinha um descritivo aqui do que ela precisava fazer, de qual curso, mas não se tinha um controle, um acompanhamento desses PDIs depois, porque eles ficaram só registrados nesse formulário e não se deu sequência, não se compilou nada também depois. Então, aqui tinha algumas dos desafios para a próxima função e se ela seria promovida ou não. Tá? Então, isso é uma coisa que eu acabei identificando também no formato que eles vinham tendo. O modelo de gestão por competências, quem assistiu a aula sabe, né, como que se constrói, na verdade, né, uma avaliação de desempenho. A gente parte lá da formulação da estratégia organizacional, define missão, visão e futuro, para onde a gente quer chegar, define os indicadores de desempenho organizacional, e aí, com isso, a gente consegue, através dessas informações, fazer um diagnóstico das competências essenciais a essa organização, né? O que define a cultura, o DNA dessa empresa. Depois, a gente faz um diagnóstico das competências humanas e profissionais, desenvolve as competências internas, faz a captação da integração de competências externas, quando a gente não tem isso internamente, faz os planos operacionais. Então, na prática, como esse processo se cria? A gente dá missão, visão, a gente cria os objetivos estratégicos e isso vai resultar nas competências organizacionais, né? Aí a gente vai para a dimensão pessoas, competências profissionais demandadas e o que elas efetivamente possuem, que isso vai ser identificado pela avaliação de competências, tá? O que a empresa tinha em comum, o que era comum a todos? Daquele quadro comparativo lá que eu identifiquei, que esse quadro comparativo aqui, ó. Aqui, desse quadro comparativo aqui, eu olhei, beleza, tem comunicação nas 3 avaliações, então isso é comum a todos. O que mais é comum a todos? O que mais se repete nas 3 avaliações? Cheguei nesse resultado aqui.
que se repetia? Comunicação, negociação, organização, planejamento, tomada de decisão, trabalho em equipe, ética e motivação. A pergunta que eu fiz é: isso de fato representa a cultura da organização? Isso é o que todos os colaboradores da empresa precisam ter? Isso é o fit cultural da empresa? Posso avaliar candidatos externos através desse fit cultural? Será realmente que todo mundo precisa ser avaliado por planejamento e tomada de decisão, mesmo que seja um auxiliar de escritório que venha entrar amanhã? Então, esse foi um questionamento bacana que eu fiz, porque a empresa não tem um planejamento estratégico definido, missão, visão e valores não são tão claros assim, então a gente não tinha esse material para se basear e fazer a construção dos valores, né, e dessa dimensão organizacional. Então eu peguei, beleza, deixa eu ver o que se repete em todos aqui e vou perguntar para a diretoria se isso reflete o que eles querem como DNA da empresa. A sugestão que eu fiz, então, estruturar a avaliação com as 3 dimensões mais comuns, organizacional, área e cargo, criar grupos de competências para diferenciar posições estratégicas, então, comportamentais comuns, comportamentais gerenciais, já vou mostrar isso na prática, e criar campo específico para definir metas individuais, e que são transitórias, né? Por quê? Por que é transitória uma meta? Porque a avaliação de desempenho, ela provavelmente vai ser a mesma por muito tempo, mas as metas, elas vão se reinventar todos os anos, vão ter metas diferentes, tá? Então, tem que criar um campo específico para isso não se misturar na avaliação e a gente tem que alterar o formulário o tempo todo. Que é a sugestão, então, dessa estrutura aqui, que eu já vou mostrar ali na matriz para vocês como ela ficou, então, de forma mais clara. Define-se as competências organizacionais, as competências por área, que é a área técnica, comercial e administrativa, e abre por cargo também, gerente técnico, gerente de contas, consultor tributário. Essa foi uma apresentação que eu fiz, então, para a diretoria, quando até então eles tinham me pedido para fazer só uma avaliação e ainda não a reformulação. Apresentei esse formato para eles, então, olha, essa foi a minha avaliação sobre o que vocês estão fazendo hoje. Eu faria dessa forma, alteraria isso e aquilo, eles me pediram para construir a sugestão, a nova sugestão, então, de avaliação de desempenho. E aí, chegamos a este formato aqui, que é esse aqui. Então, eu fiz a apresentação, esses aqui eram as avaliações anteriores, e aí a gente foi para a construção da matriz de competências, tá? Como se constrói uma avaliação de competências? Retomando os conceitos que eu já apresentei para vocês lá na aula, tá? O que foram insights aqui para construir essas competências aqui? As entrevistas de descrição de cargo, a própria descrição de cargo, pesquisa de mercado, momento do negócio, o que faz sentido para aquela posição ou não. Depois a gente fez a revisão, pegou insights também com os líderes. Então, existem várias entradas para a gente ter chegado nessas competências aqui, mas a mais importante é a entrevista de descrição de cargo e pesquisa de mercado, do que faz sentido, do que esse cargo, pelo que esse cargo é avaliado no mercado, também esse olhar do consultor para entender, o negócio demanda isso, então, né, vou incluir isso. E a parte hard aqui a gente valida mesmo com o gestor, que a gente não tem como saber, tá? A descrição de cargo até pode nos dar uma ideia, mas é mais importante a gente validar com o referencial técnico. A construção, ela é sempre feita de baixo para cima, você vai alimentar primeiro as competências do consultor tributário, do cargo mais baixo, e vai fazendo a construção dos cargos acima. Aqui a gente fez uma questão bem bacana, que é, a gente separou os blocos, né? Então, aqui a gente definiu todas as competências do consultor tributário, que é o cargo de entrada. Essas competências, elas se repetem para o gerente de relacionamento, que é o cargo hierarquicamente superior, e a gente começa a adicionar blocos dependendo da posição. Então, ele repete todas as competências aqui de baixo, algumas se reformulam, né? Então,
Por exemplo, se aqui ele precisa ser orientado a resultados, aqui ele já precisa ter foco em resultado, que começa a aumentar a responsabilidade sobre o resultado, quanto mais maior a posição hierárquica. Repete-se tudo aqui e adiciono esse bloco aqui de novas competências soft e novas competências técnicas, tá? Partindo, então, de novo, saio do gerente de relacionamento e vou para o gestor dessa área. Aí a gente começa a avaliar o que ainda precisa ser avaliado no gerente técnico. Então, aqui, essas questões a gente entendeu que isso já deveria estar intrínseco, né, no gerente, não precisaria mais ser avaliado sobre isso. E a orientação para resultados, que se foi para foco, aqui passa a ser gestão de resultados, porque ele tem uma posição de gestão. Mantém-se o bloco anterior do gerente de relacionamento aqui e adiciona-se as competências de gestão aqui, tá? Assim como no hard a gente mantém algumas coisas lá do consultor, adiciona aqui as do gerente de contas e, por fim, acrescenta as que são inerentes à função. Preenchidos esses 3 quadros aqui de todos os cargos da área, eu vou identificar tudo o que é semelhante ou igual para aquela posição e coloco isso aqui, tá? Então, todos os cargos dessa área se repetiram em isso, isso e aquilo. E aí eu faço, então, alimento isso aqui, tiro essas competências aqui de baixo para que elas não se repitam. E depois disso, construídas as competências das áreas aqui, eu alimento as organizacionais e valido isso com a gestão. Então, gente, dentro das dimensões ali que eu apresento para vocês, a gente tem aqui a dimensão organizacional, a dimensão diária, técnica, administrativa e comercial, e a dimensão por função, tá? Essa construção aqui, vocês têm aula com mais detalhes sobre isso, chamada avaliação de desempenho, então não vou me ater muito a isso. Depois disso, construído, validado pela diretoria, então, onde eles fizeram uma grande contribuição, principalmente na parte mais hard aqui e na análise do que realmente continuaria como dimensão organizacional, o que era importante que todas as pessoas da organização tivessem, vocês já podem perceber que sai daqui tomada de decisão, sai daqui planejamento, né? A gente, então, foi para construção dos formulários e dicionário de competências, que está. E aí a gente tem essas novas avaliações aqui. Deixa eu abrir um modelo para vocês. É o mesmo modelo que vocês já têm disponível lá. A gente aqui. Importante, tá? Lá eles têm uma questão que os líderes são PJ, então a gente altera algumas nomenclaturas aqui de avaliação de colaborador para avaliação de prestação de serviços, tá? Mas no sentido assim para atender as questões legais. E aí aqui dimensão, organizacional, com o dicionário aqui, com as definições de cada competência, que isso é importante para o momento da avaliação, para que ele entenda o que aquilo significa para a empresa de fato. Dimensão área, dimensão função. Olha aqui o tamanho dessa avaliação. Aqui, a gente trouxe um outro conceito que ele está explicado aqui, inclusive, se vocês quiserem saber, que é uma forma de a gente avaliar conhecimento técnico, para ver o nível de profundidade do conhecimento técnico dele, que são conceitos de elementar, básico, fundamental, sólido, profundo, tá? Que as definições estão aqui. Então, a gente incluiu isso dentro desses conceitos aqui de 1 a 5, que são abaixo, atinge parcialmente ou atinge o esperado, tá? Chegamos nesse modelo final, avaliação do colaborador, avaliação da empresa, que é junto com o consensual, né? E aqui a construção do PDI, que depois vai ser alimentada num formulário específico para acompanhamento, e futuramente a gente vai jogar essa base de informações para um software, tá? Então, a gente tem aqui todos os cargos com a sua avaliação específica, tá? Para o cargo, com as competências definidas lá na função. Para a gente apresentar esse novo formato, então, para as equipes, a gente fez essa apresentação aqui, que é um treinamento, basicamente, tá? Não é esse daqui. Cadê?
essa aqui. Que é um treinamento para a gente apresentar, então, o novo formato da avaliação de desempenho, como ele seria construído, e ele é seguido, então, de um treinamento para os avaliadores, para que eles possam fazer uma melhor avaliação de desempenho da equipe também. Ó, então vou apresentar rapidamente a estrutura, esse arquivo vai estar disponível aqui também, tá? O objetivo da avaliação, como foi essa construção, a matriz, o que é competência organizacional, o que é competência por área, trago um exemplo aqui, competência por função, organizo essa estrutura na cabeça deles também, apresentando todo, como vai ser o formato da avaliação, ciclo avaliativo, as escalas, né, dos conceitos, o modelo, como vai funcionar PDI, feedback, quem vão ser os avaliadores, esse é o momento de apresentá-los, fala um pouco sobre autoavaliação, as perguntas que ele precisa se fazer no momento de se autoavaliar, como receber um feedback para também prepará-los para esse momento, muitas vezes acaba sendo um momento tenso, né? E no fim, sigo com os avaliadores com todo um treinamento aqui de como eles devem fazer a avaliação, como dar esse feedback, por que o feedback é importante, como lidar se a pessoa rebate, né, a sua posição, exemplos práticos do feedback, alguns alinhamentos gerais, como construir um PDI efetivo no final também, que é importante, e assim aqui, algumas possibilidades, exemplos de PDI aqui, e assim encerro, então, esse treinamento, e agora estamos na fase em que está rolando lá essa avaliação de desempenho na empresa, e assim que a gente terminar, então, que rodar esse ciclo todo de avaliação individual, consensual, e a gente tiver os PDIs, eu vou gravar uma nova aula para vocês mostrando como a gente vai fazer a compilação dos resultados, para colocar isso lá na Ninebox,